em conjunto com a Direção Nacional, os vários órgãos do partido, os vários órgãos distritais aqui presentes também, desde Lisboa a restantes órgãos distritais que também vejo aqui, de ser este sentido de unidade com os nossos jovens. E por isso, a minha primeira palavra era de agradecimento a um trabalho incrível e que era difícil desde o início deste projeto, em que todos nos queriam aniquilar e em que vocês, os jovens, sentiram na pele, em escolas que visitaram, por todo o país, o ostracismo e a ostracização, o ataque, a humilhação, a crítica e a difamação infundadas. Vocês mantiveram-se leais e firmes na luta que tínhamos que travar. Quando este projeto começou, nós já sabíamos que era uma luta difícil e improvável. Para a nossa juventude, era uma luta quase impossível. Vocês travaram-na. Obrigado por isso. Mas também nós temos a melhor líder de juventude do país. O que, sem ser um elogio demasiado excessivo à Rita Matias, também não seria difícil. Visto que, se olharmos para os líderes das outras juventudes, temos personalidades verdadeiramente marcantes da vida nacional. No PSD temos o Alexandre Posto, que todos se lembram em Oeiras, aquele cartaz meio nu, deitado num outdoor, a dizer dar tudo por Oeiras. Durou 1 mês e meio só, até sair do seu mandato. No PS temos uma figura ainda mais peculiar, o jovem Miguel Matos, que não sei se ouviram, mas eu desafio todos a irem ao YouTube e coloquem Miguel Matos. Não, metam Miguel Matos insólito. Sério, vai aparecer imensas coisas. Eu já fiz essa experiência, às vezes faço esta experiência com vários deputados. Não devia dizer isto, mas faço com vários deputados. Não com os nossos. Faço só com os outros. E por isso, nós temos a nossa líder mais carismática, mais empenhada, mais bonita, se me é permitido também dizê-lo. E portanto eu acho que nós temos tudo para ter um enorme, enorme projeto de juventude. Rita, obrigado pelo trabalho incrível que estás a fazer. E olharmos para o futuro. E o futuro que temos, como disseram a Rita, o Ricardo Regala e o Diogo, não é fácil para nós. E eu sei que muitos que estão aqui hoje e que não pensavam vir, juntam-se a nós num momento particularmente difícil. À hora a que estamos aqui, o Chega não sabe ainda se será ou não autorizado a concorrer às eleições na região autónoma da Madeira. Nunca antes, desde o início e desde a fundação da nossa democracia, nunca antes um partido esteve tão em causa e tão em risco. Nunca antes tantas, em tão poucas instituições, se juntaram para procurar de forma sistemática, deliberada, consciente e consistente, procurar travar na Secretaria aquilo que são as urnas, o voto e a liberdade dos portugueses. E eu sei que muitos dos que estão aqui hoje sentem essa frustração de forma tão grande como eu a sinto. E sentem-no tão firme no coração como eu o sinto. E todos sabemos que nós não podemos deixar que isso aconteça. O nosso juramento foi com Portugal. O nosso juramento foi com a liberdade. O nosso juramento, aquele que jurámos traçar com as nossas vidas, foi pelo futuro de um país que se estava a afundar. Muitos dos que aqui estão assistiram, nos anos que se seguiram à Revolução, ao precipício do país. Muitos dos que aqui estão têm pais e avós que lutaram do lado certo da história para evitar que o precipício se tornasse numa realidade. Passados 40 e alguns anos, o país volta a assistir à tentativa de asfixia democrática que sentiram nesses dias. Hoje de forma diferente, hoje de forma mais sofisticada, hoje com argumentos técnicos e com uma lã ou com um tecido que aparenta ser burocrático.
mas são vocês o futuro deste partido. Eu ainda me considero um jovem. Estou nos 40 e penso que isso ainda é considerado, face à legislação, meio jovem. Mas eu, como o Diogo, como o Ricardo, e como todos os membros da Direção Nacional e todos os deputados que aqui estão, todos os dirigentes, todos os membros de órgãos, todos os assessores, todos sabem que não somos nós o futuro deste partido. Sabemos que o futuro será vosso. Mas neste momento nós vamos ter de lutar por ele. E vamos ter de conseguir que esse futuro exista. E que esse futuro seja aquele que nós sonhamos e a que temos direito. Nós nunca pedimos nada que não fosse liberdade e a força e a liberdade de denunciarmos o que estava mal. Nascemos de um grito de revolta. Tal como em todos os países democráticos temos direito a esse grito de revolta. E não podemos deixar que esse grito de revolta seja asfixiado. Quando olho para vocês, olhos nos olhos, dá-me ainda mais vontade de lutar por saber que já não estarei a lutar por mim, pelos meus deputados, pelos meus dirigentes, pelos meus assessores. Estaremos a lutar por vocês e pela juventude deste país e pelo futuro deste país. Estaremos a lutar por vocês. E este tema não podia ser mais apropriado. Para onde vai a Europa? E para onde vai o país em que caminhamos nesta Europa? Que nos quer asfixiar, conforme disse a deputada Rita Matias, naquilo que é a nossa identidade. Eu penso que todos assistiram esta semana ao início de uma campanha de informação ou de desinformação que dizia: devemos ou não pedir desculpa pelos descobrimentos portugueses? Vocês que são jovens e que estudam nas escolas e nas universidades devem perguntar-se isto a vocês próprios. Que tipo de país somos quando pedimos desculpa pelos nossos maiores? É que nunca houve uma geração maior, nunca houve uma geração maior neste país do que aquela que, sem nenhuma garantia, saiu daqui, dos portos do Algarve, do Alentejo e de Lisboa, a partir para terras que não se sabia que existiam, por mares que eram tão difíceis de penetrar que ninguém antes o tinha feito. Essa, a nossa geração maior, que não devemos falar dela apenas romanticamente, que teve os seus defeitos, teve os seus erros, como todos, teve as suas falhas e as suas limitações. Mas foi essa geração que pegou na nossa bandeira e a levou a todos os cantos do mundo. Hoje, se algumas rotas comerciais existem, é porque nós, portugueses, as definimos. Hoje, se a cruz de ferro está em alguns territórios e continentes, nomeadamente no continente africano, foi porque nós, portugueses, ali a colocámos. Em tantos pontos do mundo, Diogo Cão, Vasco da Gama, tantos outros, lá colocaram com sangue uma cruz. E não pensem que foi um ato romântico de nós pegarmos e colocarmos uma cruz. Naquelas viagens morriam só os magotes. As doenças tornavam-nos vulneráveis e dobravam-nos, quebravam-nos. As epidemias graçavam e muitos morriam. Muitas mulheres nunca voltaram a ver os seus maridos, muitas mães nunca voltaram a ver os seus filhos e muitos nunca se soube onde acabaram. O nosso rei Dom Sebastião é disso um bom exemplo. E hoje, quando olhamos para trás, devemos perguntar-nos: como é que podíamos nós pedir um dia desculpa pelo maior ato de coragem e de bravura da nossa história? Como é que podíamos fazer? Mas é isso que nos querem levar a crer. Temos que pedir desculpa pelos descobrimentos, temos que pedir desculpa pela nossa difusão do cristianismo no mundo inteiro, temos que pedir desculpa pela industrialização, temos que pedir desculpa pelo império, temos que pedir desculpa por tudo. Naquilo que é a nova cultura de centro-esquerda europeia e a cultura que querem impor nas escolas e nas universidades, os nossos avós foram os criminosos que lutaram na guerra colonial, os nossos pais uns bandidos porque para lá foram, e todos aqueles que fizeram Portugal deviam ser julgados no Tribunal da História. Essa é uma opção que teremos de tomar enquanto país. Mas eu digo-vos
a minha perspectiva. Nenhum país é grande se não acreditar que é grande. Nenhum país é grande a acreditar que tem que pedir desculpa permanentemente e andar de joelhos ou a rastejar pelo chão. Às vezes ouço alguns falar dos espanhóis, dos franceses, dos alemães, dos norte-americanos. Todos têm os seus momentos. E todos têm certamente momentos que se orgulhar. Mas eu só conheço um país na Europa, um único, que se livrou dos invasores sempre que teve a oportunidade. Que nunca esperou para lutar contra aqueles que queriam o nosso território. Que nunca teve medo e que lutou. Não, nós temos que lembrar os nossos amigos espanhóis que não foi às portas de Madrid que Napoleão ficou. Foi às portas de Lisboa que Napoleão ficou. Nós temos que lembrar os nossos amigos que se recordam mal dessa outra história, que não foi Espanha que entrou na Primeira Guerra Mundial, foi Portugal que entrou na Primeira Guerra Mundial. Temos que lembrar os nossos amigos que não foi nenhuma morte de nenhum presidente que conquistou a liberdade ou que derrubou o regime. Fomos nós próprios que o fizemos na altura em que achámos que devíamos fazer. Sempre nós, a pegar na nossa história e no nosso destino, sem precisar de pedir permissão a ninguém e sem precisar de pedir autorização a ninguém. Este povo, com 8 séculos de história, nunca se ajoelhou e quando teve que atirar o bispo de Espanha da sede de Lisboa, assim o fez. E quando teve que defender a sua terra, assim o fez. E quando teve que queimar os soldados de Napoleão, assim o fez. E quando teve que ter barcos para viajar para o mundo inteiro, assim o fez. Éramos pequenos. Hoje ainda somos, mas mostramos ao mundo o que um país pequeno podia fazer. Eu nunca pedirei desculpa por sermos esse país enorme que é Portugal. Nunca. Agora o polígrafo à noite vai ver se é verdade que o exército de Napoleão foi derrotado ao pé de Lisboa. E vão dizer manipulado. Porquê? Porque Napoleão nunca esteve em Lisboa. Vivemos também num tempo em que é difícil falar de imigração. E como sabem, penso eu tenho andado por todas, ou praticamente todas, as capitais europeias a levar a mensagem deste partido e deste país. Nós nunca dissemos que não queremos imigrantes. É verdade que nos estamos a tornar de forma acelerada um país de imigração. E todos me ouviram dizer sempre que um país como o nosso, que já foi de grande imigração, nunca pode esquecer a sua história. Temos que ser gratos, como outros no passado o foram. Só que essa nunca foi a questão portuguesa. Portugal nunca deixou de ser grato com os seus imigrantes. Portugal nunca deixou de ser grato com aqueles que acolhia. Perguntem aos ucranianos que fogem da guerra e da invasão da Rússia. O país ou os países onde se sentem melhor, poucos retirarão Portugal da equação. Sempre acolhemos como devíamos acolher, com o coração. Sempre demos o que tínhamos e o que não tínhamos, porque era mais fácil para um alemão dar uma parte do seu PIB do que para um português partilhar uma parte da sua riqueza. E mesmo assim fizemos isso. Nunca foi essa a nossa questão. Mas a imigração acelerada a que nos estão a forçar, em Portugal e em todo o continente europeu, de países que nada têm que ver com a nossa cultura, não representa nenhum ato de ingratidão. É um risco para a nossa identidade e para a nossa segurança. É um risco que talvez agora não tenhamos a percepção, mas é uma lição mal aprendida da história. Se não percebermos que quando caminhamos para 10% de população estrangeira e eventualmente depois para 15% e para 20%, será todo o país que estará em risco. E eu não gostava de ver em Lisboa aquilo que hoje vejo em Bruxelas, que é sair-se 200, 300 ou 400 metros e só ver burcas por toda a parte. Eu não tenho nada contra burcas, mas eu não as quero ver invadir o meu país. E acho que isso é claríssimo em termos de discurso. Sabemos os riscos que corremos. E quando andamos pelo mundo inteiro a dizer venham de qualquer maneira, como aconteceu com as autoridades em Timor, que dissemos aos timorenses, venham, agora podem entrar sem qualquer restrição. E eles vieram. Como viria qualquer pessoa que tem salários miseráveis e não consegue dar saúde, casa e educação aos seus filhos ou aos seus netos. E eles vieram.
E agora muitos dormem em tendas, debaixo de pontes ou em zonas abandonadas, no Martim Moniz ou na Almirante Reis. A imigração que precisamos e que temos de ter não pode ser a imigração massiva e desregulada que nos destrói a identidade, que põe em causa a nossa economia e que põe em causa a nossa segurança. Nós vimos o que aconteceu em França, vimos o que aconteceu na Bélgica. A grande questão que temos que nos colocar com estas leis absolutamente loucas de António Costa sobre a imigração é se é esse o país que queremos ou não. Se queremos o país em que a imigração se torna, anos depois, em vandalização, em perigo e em deterioração, ou se queremos a imigração que precisamos para um país equilibrado e sustentável para o futuro. O Chega nunca esteve contra ajudar quem precisa. Nunca esteve contra os imigrantes que vinham trabalhar. Somos contra aqueles que querem com a imigração quase que substituir a população do Ocidente e da Europa Ocidental. E como dizia a Rita Matias, nós não somos esses jovens retrógrados que eles querem fazer para ser. Hoje, se vissem uma notícia de um jornal português, dizia Grande Academia de Verão do Chega. E embaixo dizia, inspirada num portal americano acusado de desinformação. Vejam, eu nunca vi dizer-se assim, amanhã é a grande festa comunista do Avante, inspirada nos terroristas da Venezuela e da Colômbia. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi assim, amanhã é a grande festa do Bloco de Esquerda, vai haver ganza para toda a gente. Nunca vi? Só que o Chega é que há sempre uma referência qualquer a fazer. Se nós falamos de uma determinada maneira, estamos a imitar o Donald Trump. Se fala em ganza, estamos a imitar o Bolsonaro. Se achamos que não se pode difamar outras pessoas, estamos a imitar o Orbán e a querer limitar a liberdade de imprensa. Deixámos de ser nós próprios. Passámos a ser uma espécie de estereótipos de outros que pululam pelo mundo. E eles não sabem a diferença e não nos conhecem. É que nós não precisamos deles para nada. Nós valemos por nós próprios, porque nós nunca formámos este partido para trazer atrás a cruz de nenhum líder europeu, de nenhum líder mundial ou de nenhum país, outro que não fosse Portugal. Nós fundamos a nossa raiz. Nós fundamos a nossa alma na valente pátria de que Camões falou. Essa é a nossa. É a única que vale a pena lutar em Portugal. É a única em que nos vivemos. A única. Estou certo que esses bastariam para nos dar o orgulho de que precisamos. É que nós, ao contrário de outros com 200 anos ou 150 anos, nós temos uma história enorme para nos orgulhar. Não precisamos de ir a livros estrangeiros para saber alguma coisa sobre dignidade. Basta lermos a nossa própria história. Basta olharmos para os nossos próprios pais e para os nossos próprios avós. É esta criminalização da história que vocês não podem deixar acontecer. Muitos dos nossos mais velhos militantes já não estarão cá, porque a vida é mesmo assim, não é por mais nada, já não estarão cá daqui a alguns anos. E já não estarão... O Diogo estará porque será permanente. Mas já não estarão para nos contar muito daquilo que vimos e que eles viram. A geração que agora está nos 40 e nos 50 passará e caminhará também para a fase em que deixará o lugar de dirigentes a alguns dos que aqui estão provavelmente hoje. Mas vocês nunca podem deixar morrer a chama desta história. Porque esta história não é nossa. Nós trazemos-la de trás como se fosse a chama dos Jogos Olímpicos que alguém nos dá. Neste caso, alguém nos atribuiu a nós. E nós agora temos-la. Eu quase que a vejo aqui, mesmo assim na minha mão. Mas um dia ela será passada para vocês. E vocês terão que levar essa chama com a mesma vivacidade, com outras causas. Com as causas que agora começam, do ambiente, da digitalização, de todas as causas que farão o futuro, da água, da disputa dos recursos, de tudo isso. As causas que serão as vossas e as da juventude. Mas não deixem perder a identidade desta história que este país criou. E não deixem de ser, nem tenham medo de ser diferentes. Eu hoje vi uma notícia que dizia, logo de manhã, incendiário responsável por 7 fogos, condenado por homicídio e violação de uma mulher,
saído da cadeia após 16 anos e agora fez a brilhante tarefa de colocar mais 7 fogos no país, saiu hoje em liberdade. Ou seja, foi a tribunal e saiu em liberdade. Alguns dizem que isto é sermos populistas. Mas eu sei que quem nos ouve em casa sabe do que é que estamos a falar. Pessoas que viram a sua terra ser destruída. Pessoas que viram os seus familiares e entes queridos fugirem de chamas horríveis que se aproximavam das casas. Vemos o Pinhal de Leiria como está, aquele do Dom Dinis, destrói o coração de qualquer pessoa. Muitos que viram os seus animais morrer, os seus bens destruídos, olham para isto e pensam: que justiça é esta? Um homem que matou e violou, e que ainda assim lhe demos outra oportunidade, saiu em liberdade, e o primeiro ou o segundo que fez foi desatar a pegar fogo ao país que lhe deu a liberdade. Porque noutros países nunca mais saíam da prisão, mas cá saíram. Demos-lhe essa oportunidade. Se queres ser um homem melhor, tens agora o teu momento. E ele respondeu-nos da melhor forma que a bandidagem sabe fazer, cometendo novos crimes contra nós. Aquilo que o Chega deve dizer não é: foi um caso único, paciência, temos que ser humanistas, temos que ter algum cuidado, não podemos ser bárbaros, não. Nós temos é que olhar para aquelas que são as vítimas e dizer que o lugar do ladrão é na prisão. E o lugar destes bandidos é na cadeia para sempre. É na cadeia para sempre. Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo de defender isto. A grande maioria dos países europeus tem prisão perpétua. Isso é que é ser moderno. É dizer que se lixe tudo isto em que andamos há 20 e tal anos ou há 30 e que todos veem que não é justiça para ninguém. Ser moderno é dizer: vamos romper com este paradigma. Vamos fazer diferente. E vão ter a brigada do reumático toda contra vocês. Todos aqueles que escreveram estas leis todas vão dizer: não pode ser por causa da linha F, da linha D, da linha I, do Tribunal Constitucional, tudo isso. Lutem contra isso. O poder reside no povo e só no povo. Não reside em mais ninguém. Não há nenhuma outra instituição que tenha a legitimidade do poder como o povo de onde nasce esse poder. Vocês serão o povo daqui a uns anos, o povo que decide e o povo que manda. Cabe-vos ser disruptivos, ser modernos e olhar para a frente sem os preconceitos que outros das gerações anteriores à nossa tiveram e em que nós ainda fomos ensinados e em que fomos banhados. Vocês podem quebrar esse preconceito. Têm as armas e as ferramentas para quebrar esse preconceito. Têm de o fazer, mesmo que isso signifique novamente lutar pela vossa liberdade, como outros há 100, há 150 e há 200 anos fizeram. E eu acho que não há melhor marca para uma juventude do que lutar pelo seu próprio país. Não se esqueçam de lutar por isso. Lutem por isso e nunca desistam de lutar por isso. Deixem-me dar-vos um exemplo, não me vou alongar muito mais. Deixem-me dar-vos o exemplo de como o governo falhou à vossa geração. Passámos um ano e meio, a falar de habitação. A Rita Matias, enquanto representante da juventude, tem insistido naquele Parlamento, como só Deus sabe, na habitação jovem. Em tantos dos vossos colegas que hoje não conseguem pagar para estudar em Lisboa. E quem diz em Lisboa, diz no Porto, diz em Braga, diz no Algarve, diz no Funchal, diz em muitos locais deste país. Avisámos atempadamente que, a par do drama de muitas famílias que não podem pagar o seu crédito à habitação, que não conseguem pagar as rendas, que muitos jovens iam ficar sem conseguir pagar aquilo que é mais fundamental para poderem estudar, um teto onde possam estudar. Em Lisboa, chegamos a ter casos em que uma cama, num quarto com 6 beliches, custa 250 euros. Uma cama num quarto com 6 beliches custa 250 euros. Aí está aquilo que António Costa deu aos jovens. Depois de horas, dias, semanas a discutir se íamos arrendar forçadamente as casas ou não. Se a culpa era do alojamento local ou não era do alojamento local. Se havia haver mais impostos sobre o alojamento local ou não. Em que o Chega avisou que estes não eram os problemas que as pessoas verdadeiramente enfrentam. Que os jovens enfrentam. Hoje soubemos que as rendas vão aumentar quase 7% no próximo ano. Mas António Costa já veio falar hoje sobre isso. Sabem qual foi a solução? Escreveu uma carta a Bruxelas. O nosso Primeiro-Ministro, que passou anos a estudar e a discutir o problema da habitação, a solução que tem é escrever uma carta para Bruxelas
a dizer, por favor, deem-nos lá qualquer coisa, porque isto vai ficar muito pior do que já está. É este primeiro-ministro que eu quero que conheçam. Não é o avôzinho simpático dos outdoors que abraça os velhinhos e que gosta muito e que diz todos juntos e ninguém fica para trás. Não. É o homem frio, calculista, que não quer deixar o poder nem por nada. É o homem que, por trás dos sorrisos, por trás do abraço, tentou mais do que uma vez condicionar o curso da justiça e ainda hoje o tenta fazer. É o homem frio e calculista, que por trás de campanhas de sensibilidade e de afeto, mais não quer do que perpetuar-se no poder à custa da subsidiodependência e de alguns funcionários públicos. É esse homem, que a nossa geração e não a vossa, tem que correr do poder em Portugal. E temos que o conseguir fazer mais cedo do que mais tarde, porque senão é o vosso futuro que está em risco também. Tal como eu disse no final da sessão legislativa, na última, nós não sabemos o que este ano nos trará. Sabemos que será um ano de luta e que será um ano de dificuldade. Sabemos que nos vão tentar mais uma vez asfixiar, talvez até ilegalizar. Nossa luta será sempre a nossa causa. Juntos conseguiremos, sozinhos não. Com espírito de missão conseguiremos. Com egoísmo, não. Todos juntos, com o mesmo objetivo, sem jogos de poder, sem bastidores ou segundos raciocínios, conseguiremos verdadeiramente travar esta luta. Num dos momentos mais difíceis da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill disse: quando passamos pelo meio do inferno, não paramos, não desistimos, não nos sentamos. Quando estamos a passar o inferno, nós continuamos a andar com a mesma força e a mesma garra que temos sempre. Muito obrigado a todos. Viva Portugal, viva a Chega e viva a juventude. Muito obrigado.